Ora, ia passar então para discutir o título do filme. Nós, de maneira geral, já discutimos o filme todo, debatemos os pontos essenciais, vimos as nossas personagens mais interessantes, os momentos, a introdução, o próprio conceito, e falta-nos então agora questionar uma coisa, que é o título do filme. E o título do filme chama-se A Rapariga que Saltou no Tempo, diretamente, isto diretamente traduzido do inglês, ou A Rapariga que Conquistou o Tempo. Para mim, eu acho que este título exemplifica muito bem aquilo que é mostrado no filme. Para já, eu gosto especialmente da atenção ao tempo verbal do título, porque não é a rapariga que salta no tempo, não é a rapariga que salta, não é que irá saltar no tempo, é a rapariga que saltou no tempo. Eu vou primeiro falar do título em inglês. E o facto da rapariga ter saltado no tempo, no passado, mostra-nos também a ideia que o filme nos estava a tentar mostrar, que é as tuas ações têm consequências e o facto de saltares no tempo faz-te crescer, ou fez a rapariga, a personagem principal, crescer, e portanto este saltar no tempo tem que estar no passado, porque isto depois é encarado como, ok, aquela é a rapariga que saltou no tempo. Saltou no tempo e aprendeu alguma coisa com isso. E por isso é que eu gosto bastante da tradução direta do título em inglês. E eu acho que, por acaso, também concordo com a tradução portuguesa do filme. Que em vez de ser saltou no tempo, mudaram para a rapariga que conquistou o tempo. E isso faz ainda mais sentido. Porque realmente quem viu o filme então percebeu que o tempo aqui tinha que ser, de certa maneira, conquistado. Mas aqui não é conquistá-lo na maneira de, ok, eu posso alterar o tempo quando quero. Não. É, eu tenho noção do que as minhas ações vão fazer se eu alterar o tempo. Eu conquisto o tempo, na verdade, conquistando as minhas ações e aquilo que eu vou fazer. Porque sei que as minhas ações têm consequências e por isso eu consigo então controlar estas consequências e de certa maneira consigo conquistar o tempo. E por isso eu acho que o filme, lá está, fica muito bem intitulado com a rapariga que conquistou o tempo, assim como a rapariga que saltou o tempo, porque imortaliza então a, a personagem principal como a pessoa que saltou no tempo e aprendeu algo com isso, ao invés de ser simplesmente uma pessoa que salta no tempo, uma viajante no tempo. E acho que isso é um ponto muito importante para tirar deste filme. Esse ponto que tu falas do tempo verbal estar no passado, eu acho que faz sentido, muito sentido até. E o que eu queria adicionar era só que, se pensarmos bem, ao estar no passado, tipo, conquistou, ou seja, já está conquistado, mas já passou. Ou seja, de certa maneira, nada aconteceu. E eu acho que é isso que eles também tentam dizer, porque ela, no final, ela salta tantas vezes pelo tempo, mas no final de contas volta logo ao início do filme, onde o filme também quase tenta acabar. Acaba no mesmo dia em que ela usou o seu primeiro salto. E eu acho que isso também é outro ponto a referir em relação ao nome do filme. Sim, realmente por acaso também não tinha pensado nisso, é verdade, porque efetivamente todos os saltos que ela fez no tempo nunca aconteceram, porque ela saltou para o início do filme, ou seja, ainda é mais interessante o facto de eles terem dito que ela saltou pelo tempo, saltou como se nunca tivesse acontecido, e acho que essa interpretação que tu fazes é bastante boa. Eu, de maneira geral, eu acho que este filme tem uma boa lição de vida, acho que é importante. Ele fala-nos sobretudo das nossas ações. É um filme que traz esses assuntos ao de cima. É o que eu digo, poderia ter tido, se calhar, músicas mais cativantes, no entanto, compreende-se perfeitamente. Mas o que eu acho que o filme beneficia é o facto de ser um filme singelo, ou seja, é um filme simples, mas direto ao assunto e brutalmente honesto. Eu acho que a melhor descrição do filme é que ele é brutalmente honesto. Ele mostra as coisas como elas são e não faz das coisas mais do que aquilo que elas deviam ser. Não, mostram exatamente as consequências de um jovem que tem o poder de saltar no tempo e faz as coisas erradas sempre. E depois tem que lidar com isso. E nesse aspecto é brutalmente honesto. E a meu ver uma boa maneira de mostrar este ponto de vista de saltar no tempo. Muitas outras animes já o fizeram, mas acho que este filme aqui mostra-nos então mais esse ponto de vista pessoal
de uma rapariga que no final é obrigada a escolher isso e que tem essa decisão de voltar atrás e eliminar, por assim dizer, as consequências das suas ações, mas sabendo que depois vai ter que viver uma vida com consequências. Por comparação a outros animes que falam também sobre o tempo e viajar no tempo, temos, por exemplo, Steins Gate. Eu acho que é um anime que tenta mesmo ir a fundo de teorias sobre o tempo, as linhas do tempo, efeitos borboleta. Eu acho interessante porque nesse anime temos um certo evento que as personagens principais tentam evitar e não conseguem porque está pré-determinado, é o destino dessa linha do tempo. Se pensarmos, outra vez, pronto, se pensarmos isto como uma linha, quando chegares ali, aquilo vai sempre acontecer. E então, neste filme, a rapariga que conquistou o tempo, isso não acontece e pode ser evitado. Eu acho que isso é um bocado. Tenta fugir um bocado à maneira tradicional de pensar que numa linha de tempo acontece sempre isto e é impossível de evitar. Porque nós falámos na tal morte de um colega e que aqui eles conseguem evitar. Aquilo acontece por uma bicicleta estar sem travões numa descida que vai bater contra um comboio. E então eles aqui conseguem evitar isso, que de certa maneira, como eu disse, foge um bocado a como uma pessoa pensa normalmente que funciona as linhas do tempo. Realmente este filme não se foca, como tu estavas a dizer, em eventos pré-determinados ou no destino. Este filme foca-se muito mais mesmo na nossa personagem crescer e perceber que as suas ações têm consequências. E é simplesmente isso. E por isso é que eu digo que este filme é brutalmente honesto, é muito simples, mas tem muitas verdades aqui dentro que fazem todo o sentido. E ele diferencia-se, por exemplo, de Steins Gate, porque Steins Gate foca-se mais nesses eventos, em evitar esses eventos. Aqui não. Aqui foca-se no facto da personagem principal perceber que a sua vida tem implicações, que ela não pode simplesmente desviar-se de tudo até que, conforme a seu belo prazer. Ela tem que encarar a sua vida com consequências. E é isso. Isto é uma história simplesmente de uma criança a crescer, de um jovem a crescer, que está simplesmente inserida num ambiente ou num filme com formato de viagens no tempo. É tão simples quanto isso. Por isso é que eu aprecio bastante a simplicidade que estávamos a falar no início de que este filme tem em si. E, de maneira geral, para concluir, acho que este filme traz-nos essa seriedade e essa, às vezes, honestidade que é severa, que é, às vezes, difícil de ver e que nos deixa, como eu referi, um bocado com um sentimento agridoce, porque por um lado as coisas que acontecem são boas, mas por outro têm implicações que são desagradáveis de pensarmos nisso, mas que no fim a nossa personagem principal consegue ultrapassar isso, crescer a seu custo, claro, abdicando de qualquer coisa que lhe é muito valiosa, mas que cresce. E por isso eu recomendo bastante que vejam este filme. E é o que eu digo, é um filme que se calhar é mais inclinado, pronto, para jovens e que tem esta mentalidade de ensinar qualquer coisa. Ou seja, é um filme que vale a pena ver e que nos faz também pensar se quisermos, que é também uma das razões que nós tentamos debater este tipo de filmes neste podcast. Um filme que nos traga sempre qualquer coisa. Pode não ser tão grandioso como alguns filmes que nós falámos, mas tem esta simplicidade que por vezes é tudo o que é necessário para ser um filme que seja bom e que valha a pena ver. Damos assim então por terminado o podcast. Para a semana nós vamos voltar com mais um filme para debater e para discutir. E não se esqueçam de deixar então um like e de subscrever ao nosso canal. Vemo-nos então na próxima vez, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.